Boa tarde oficial para a turma 43, para a gente dar início à nossa quinta aula da disciplina de saúde da mulher, tá? O material que nós estamos utilizando é o material da apostila. Todos aqueles slides são 100% baseados na apostila, tá bem? Então, hoje eu resolvi aqui trabalhar direto com a apostila para que vocês tenham segurança, né, na consulta do material pela apostila que foi passada para vocês lá no início da disciplina, tá? Então, hoje eu vou trabalhar com ela. A gente está agora na parte de modificações sistêmicas, né, durante o período gestacional na mulher. Então, olha só. A primeira coisa que vai mudar na mulher, né, é o volume da circulação dentro do útero por conta da ação de alguns hormônios. O principal hormônio que vai atuar no período gestacional é a progesterona. Depois da progesterona, a prolactina, né, que é uma dissociação da progesterona. Então, isso vai aumentar as glândulas mamárias, vai arredondar o quadril dessa mulher e vai fazer uma modificação na estrutura abdominal, porque por conta da ação desse hormônio, né, vai acontecer aí o desenvolvimento do embrião e, consequentemente, o aumento da altura do fundo uterino. Uma das principais mudanças também físicas na mulher, visíveis a olho nu, né, além da altura do fundo uterino, é o escurecimento de algumas áreas, como, por exemplo, no caso, vagina, vulva, virilhas, axilas, rosto e abdômen, tá? A linha negra. Então, isso é muito perceptível e é o que a maioria das mulheres reclamam durante o período gestacional. Esse escurecimento se dá pela ação do hormônio beta-HCG, tá bem? Que é produzido pelo feto quando ele está se desenvolvendo. Então, é comum que a gente tenha essas mudanças no período gestacional. Algumas mulheres não têm, outras mulheres têm em locais específicos. Já outras mulheres têm em todas essas áreas, né, que a gente falou aqui para vocês. Mas, no geral, né, a modificação visual é a questão das manchas, né, o escurecimento. Depois a gente tem uma mudança na postura e na deambulação. Lembra que a gente observou os ossos da bacia, né? E o osso da bacia, ele vai fazer um descolamento, ele vai soltar o púbis da sínfise púbica, né? Que é a cartilagem que une os dois ossos da púbis, para que o bebê consiga passar e descer. Em algumas mulheres, esse deslocamento é precoce, tá? Então, dificulta aí a deambulação. Eu não sei se vocês já ouviram uma grávida falando que às vezes ela tá andando e de repente ela perde a sensibilidade dos membros inferiores. Ela não consegue mais sentir uma das pernas, né? Porque os ossos, eles estão se movimentando, né? Eles se deslocaram. Então, às vezes ela perde a sensibilidade aí da perna. Pode observar que uma mulher grávida, quando ela está ali por volta dos 7 meses, dependendo do tamanho da barriga, ela já começa a ter aquela marcha diferenciada, né? Ela começa a andar mais com as pernas mais abertas, parecendo uma patinha quando vai andando. Porque os ossos da bacia dela estão se deslocando, então mudou toda a performance dos ossos do quadril e, consequentemente, modifica a postura dela e a deambulação. O centro de gravidade dessa mulher também muda, né? Quando não estamos grávidas, o nosso centro de gravidade é cabeça. Quando estamos grávidas, o nosso centro, né, de gravidade é o abdômen. Então, a gente já percebe ali uma dificuldade de se manter equilibrado. Ou quando a gente está em decúbito dorsal, né, deitada com o abdômen para cima, logo a gente começa a sufocar, porque o nosso centro de gravidade mudou completamente, tá? Com relação à circulação, logo quando a mulher descobre que está grávida, o processo de circulação dela já é modificado, tá? Ela vai ativar a circulação de suplência. De acordo com o crescimento do feto, né, o abdômen dela vai crescer, o útero vai expandir e, consequentemente, todos os outros órgãos vão ficar pressionados, tá? Então, ela vai pressionar aí intestino, principalmente o intestino delgado, vai pressionar veia cava superior e veia cava inferior, vai pressionar bexiga e diafragma.
Com isso, como a veia cava superior e a veia cava inferior vão estar comprometidas por conta da altura do fundo uterino, do tamanho do feto, essa mulher não consegue deitar de decúbito lateral direito. Porque se ela deita e fica ali por um período, quando é criança, sentir que o suporte de oxigênio não é favorável, a criança vai se agitar e vai mexer, vai incomodar, e essa mulher vai virar para o outro lado. Ou do contrário, ela mesma vai sentir falta de ar quando ela fica em decúbito lateral direito. Então, ela tem que virar para o lado esquerdo sempre, por conta da veia cava superior e inferior que vai estar pressionada, diminuindo, né, a passagem do sangue rico em oxigênio e o sangue rico em gás carbônico. Então, ela fica retendo essa circulação. De acordo com o crescimento do feto, vai pressionando cada vez mais. É comum a gente encontrar lá no final do período gestacional as mulheres em anasarca, né, ou em edema generalizado nos membros inferiores. Aquela mulher toda inchada. É muito legal, muito importante e muito conveniente que mulheres grávidas façam o uso da terapia da drenagem linfática. Porém, a drenagem linfática não é oferecida pelo SUS, o que é uma pena, porque as mulheres necessitam muito do acompanhamento gestacional. Algumas mulheres conseguem fazer esse acompanhamento no particular, né? Elas contratam um plano assistencial de drenagem linfática. E isso ajuda muito com relação ao processo da circulação. É um estímulo a mais. Uma outra prática que vai ajudar aqui nessa situação é atividade física, de preferência atividade física na água, porque vai manter os músculos ali em atividade e vai fazer com que o coração trabalhe mais rápido, né? Nutrindo todas as células do corpo dessa mulher. Então, estimula a circulação. Tá? Quanto mais rápido o sangue circular, mais nutrido o bebê vai ficar e melhor, né, oxigenada essa mulher também, porque a gente necessita de oxigênio circulante na nossa corrente sanguínea, do contrário a gente entra em apóxia e vamos morrer, né? E quando esse suporte de oxigênio por alguma disfunção está prejudicado, ele acarreta em consequências, em sequelas. No caso da mulher, a mulher vai ficar sonolenta e cansada, tá? Além do inchaço. No caso do bebê, o bebê também vai ficar sonolento e ele não vai conseguir descer na hora do trabalho de parto, tá? Porque ele precisa do suporte de oxigênio para isso. Com relação ao sangue materno, o sangue materno vai aumentar o volume, porque precisa nutrir tanto essa mulher, quanto precisa nutrir também a placenta, tá? Por isso que a maioria das grávidas, quando ela tem a tipagem sanguínea O negativo, ou qualquer sangue negativo, é que aqui no Acre é mais comum o negativo. Mas quando a mulher ela tem um RH negativo e o marido tem o RH positivo, pode acontecer aí um processo que a gente chama de eritroblastose fetal, tá? Que é quando o próprio organismo da mulher mata as células sanguíneas do feto, porque o feto pode, né, ter o RH positivo. Geralmente, quem define a tipagem sanguínea é o sexo masculino, é o pai. Então, se o pai é O positivo e a mulher é O negativo, ela pode desenvolver aí aborto, porque o próprio corpo dela elimina como se fosse um ataque, né? Ele entende aquilo como um ataque. É um sangue diferente. Professora, então essas mulheres não podem engravidar? Podem, tá? Se o sangue dela é negativo e do marido positivo, ela tem que tomar imunoglobulina do tipo E. E aí ela consegue engravidar numa boa, sem ter nenhum tipo de complicação, tá? Tanto no primeiro filho, quanto no segundo, quanto no terceiro. Antes a gente falava que só precisava tomar se você quisesse ter o segundo filho, porque no primeiro não tinha problema nenhum, tá? Mas existem relatos de mulheres que desenvolveram o aborto já na primeira gestação. Então hoje o protocolo é diferente. Você faz a imunoglobulina antes de ter o primeiro bebê. Se você já está grávida, você espera o bebê nascer, né? E aí você toma a imunoglobulina para proteger a próxima gestação. E aí, se você tem interesse de engravidar novamente, você faz a imunoglobulina quantas vezes forem necessários, né? No meu caso, eu tomei 3 vezes, porque eu tive 3 filhos. Então, eu tive que tomar a imunoglobulina 3 vezes e eu não tive problemas relacionados à tipagem sanguínea delas, tá? Todas são O negativo, O positivo e eu sou O negativo. Herdaram aí a herança sanguínea do pai. Então,
é muito comum acontecer, é mais comum do que o que a gente pensa, e às vezes a mulher engravida e aborta, engravida e aborta, engravida e aborta, e ninguém procura saber qual é a causa do aborto dela. E às vezes é só comprar uma injeção, ou o próprio SUS, né, libera a imunoglobulina, ela faz a aplicação e pronto, ela pode gestar, né, sem problemas nenhum. Então, assim, o volume sanguíneo é importante e a tipagem sanguínea também é importante, porque a gente nutre o feto através da placenta. A pressão arterial venosa da mulher, ela pode aumentar em até 10 milímetros de mercúrio ou 15 milímetros de mercúrio. Então, digamos que no início da gestação, a pressão dessa mulher é 11/7. Lá no final da gestação, é normal que ela tenha aumentado de 10 a 15. Então, vamos lá, se era 11/7, vai estar em aproximadamente 12 ou 13/7. É comum, é esperado. Agora, se a pressão aumentou demais e ela não está no final da gravidez, ela pode estar desenvolvendo uma síndrome, tá? Nós chamamos essa síndrome de DEG, que é quando a mulher tem pressão arterial muito alta durante o período gestacional. E a principal complicação da DEG é o eclâmpsia ou o pré-eclâmpsia. Tem mulheres que já dão sinal desde o início da gestação, então elas vão precisar tomar medicação. Tem outras mulheres que só desenvolvem a pressão arterial, né, muito alta já no finalzinho da gravidez, e outras mulheres só desenvolvem durante o trabalho de parto, né? Porque a primeira coisa, não sei se eu já falei isso para vocês em outras aulas, mas o primeiro sinal que altera diante de uma dor é a pressão arterial, tá? A pressão arterial fica aumentada. A pessoa está com tanta dor e aí o corpo responde aumentando a pressão arterial. Por isso que quando o paciente está lá desacordado, né? O paciente está em repouso, ou ele está em coma induzido, ou ele está em coma porque o corpo dele entrou em coma mesmo, a gente tem como saber se esse paciente está sentindo dor, porque a pressão arterial aumenta, tá? Então, a gente já sabe que ele está sentindo dor e administra analgésico. No caso da mulher, no momento do trabalho de parto, nós sabemos que ela vai sentir dor, né? E essa dor, em algumas situações, ela chega a ser sobrenatural, então acaba aumentando a pressão arterial dessa mulher, tá? Mas o ideal e o esperado é que ela aumente de 10 a 15 milímetros de mercúrio durante todo o período gestacional. A respiração materna muda, então a mulher ela começa a reter CO2, que era um gás que ela tinha que eliminar. Ela começa a reter mais, por quê? Porque ela tem que respirar pelo feto também, então o feto libera CO2, né, pela face placentária, lá da placenta, pela face materna, ele libera CO2, cai na corrente sanguínea da mulher, então ela tem que lidar com o CO2 dela, o suporte de oxigênio de CO2 dela, e o suporte de oxigênio do bebê, de CO2, né, que a gente inala oxigênio e exala gás carbônico, então ela vai exalar mais gás carbônico. E se o sangue dela não circula para ajudar, né, essa filtração lá no pulmão, essa troca gasosa, então ela vai reter mais PCO2, né? E no geral, essas mulheres desenvolvem falta de ar, né? É comum no final da gestação a mulher falar, ai, não consigo respirar, eu fico cansada, qualquer coisa eu canso, porque o suporte de oxigênio dela diminuiu e aumentou aí a circulação do CO2 na corrente sanguínea. Com relação ao sistema urinário, né? O que acontece? O útero vai crescendo e vai pressionando a bexiga e o intestino delgado. Vai pressionando ali. Então, a bexiga que antes ela suportava até 2.000 ml de diurese, agora com 20 ml, ela já está ali gritando, né? Como se fosse estourar. Porque ela perdeu a capacidade que ela tinha. A capacidade que ela tinha foi completamente diminuída, porque a bexiga ficou achatada. Com isso, tem um encurtamento da uretra, que é o canal por onde a gente elimina a diurese. A uretra na mulher, no geral, ela é de 3 a 5 centímetros. Ela é muito pequenininha, é muito curtinha. Quando a bexiga está diminuída, tem um prolapso, né, da bexiga, a bexiga desce um pouquinho, perdendo sua capacidade. Então, o meato uretral ele fica mais suscetível. É comum mulheres grávidas desenvolverem infecção urinária. E infecção urinária aqui no estado do Acre é a principal causa de parto prematuro, tá? Quando a mulher está grávida, a gente já viu que ela não pode entrar em contato com algumas substâncias químicas.
Porém, se ela está grávida e tem uma infecção urinária, é comum um médico ou um enfermeiro utilizar o antibiótico. No geral, a gente usa a cefalexina de 500 mg de 6 em 6 horas ou de 8 em 8 horas. Eu, Vanessa, prefiro de 6 em 6, porque eu acho que o suporte é melhor. Até porque é o único antibiótico que eu vou poder usar. Se esse antibiótico não for eficaz, né, para o tratamento dessa infecção urinária, essa mulher vai ter que internar. Professora, mas o uso do antibiótico, ele não vai trazer nenhum malefício para o bebê? A infecção que a mulher está tendo na corrente sanguínea naquele momento, por conta da infecção urinária, traz mais malefícios para o feto do que o malefício que o remédio pode oferecer. Então, a gente opta por realizar o tratamento, tá bem? Na grávida, a gente trata a infecção urinária. Agora, vamos lá. A mulher já está com 38 semanas de gestação e ela desenvolveu a infecção urinária. Se ela está bem, né, a gente deixa evoluir, porque ela já pode ter bebê a qualquer momento. Se eu entrar com antibiótico agora, eu vou diminuir a produção de leite e o bebê precisa de leite para nascer. Como ela já está com 38 semanas, esse bebê já é a termo, então ele pode nascer sem problema nenhum. No final da gestação, eu, enquanto enfermeira de pré-natal, opto por não medicar essa mulher, tá bem? E alguns médicos comungam dessa mesma teoria. É claro que tem outros médicos que decidem medicar, assim como outros enfermeiros também optam pelo tratamento medicamentoso, mesmo estando no final do período gestacional, tá? No meu caso, eu prefiro não, porque eu acho desnecessário, né? Se a principal complicação é o parto prematuro, nesse caso não é mais considerado prematuro, para mim, ela vai ficar ali com os sintomas se ela tolerar, tá? Porque às vezes infecção urinária, tem mulheres que nem sabem que estão com infecção urinária, já tem outras mulheres que sentem dor, febre, calafrio, né? Então essas mulheres a gente medica, as outras que não estão sentindo os sintomas de maneira mais agressiva, no final do período gestacional eu deixo passar. A função renal. A função renal, ele tem que filtrar o sangue, tirar todos os nutrientes que o corpo ainda precisa e devolver para a corrente sanguínea. No final, o que não serve para o nosso corpo, a gente chama de taxa do filtrado glomerular, que é a mesma coisa que urina, tá bem? O glomérulo, ele produz urina no final. Ele separa glicose, hemoglobina, sódio, potássio, e ele devolve para a corrente sanguínea, porque isso vai ser utilizado pelo corpo. Amônia, cloreto, ureia, creatinina vai ser eliminado. Então, desce pelos ureteres para a capacidade de armazenamento. Esse reservatório de armazenamento do filtrado glomerular é a urina. Então, a urina é eliminada. Como a bexiga está pressionada, né, e os outros órgãos também, o rim tem que trabalhar mais rápido, tá? Para ele poder suprir essa capacidade. Então, é comum que ele produza mais urina, que ele filtre mais rápido, porque a gente também não pode esquecer que os membros inferiores estão edemaciados, né? Então, a gente tira ali o suporte do coração e a gente joga essa capacidade para os rins. Então, a gente acaba sobrecarregando o sistema renal. Às vezes, a mulher, ela tá com dor na altura dos rins e aí ela relata que tá com dor nas costas, né? E a gente vai observar, ela tá com alguma infecção a nível de urina ou a atividade do rim está sendo excessiva. Por isso que a gente não pede, né, e nem orienta que essa mulher ela entre em contato com substância química, nenhum tipo de droga, como, por exemplo, medicação. E a maioria das medicações são proibidas para quem está grávida, tá bem? Por conta dessa disfunção em todos os sistemas que a mulher está tendo. E há pessoas que dizem, a gravidez não é doença, gravidez é saúde, é bem-estar. Mas ela muda todo o sistema do corpo que está carregando. Tá? Então, é comum as mulheres desenvolverem alguma sintomatologia e também é comum que a gravidez se torne uma doença. Por exemplo, quando a mulher tem diabetes gestacional, ela só está diabética porque ela está grávida. Quando ela evolui para o trabalho de parto e o bebê sai, a diabetes vai embora junto com o bebê. E muitas das vezes a criança não é diabética
e a mãe já sana ali o diabetes ali mesmo. Então, tem mulheres que sim, desenvolvem doenças porque estão grávidas. A mesma coisa acontece com a pressão arterial, a DEG, né? DEG é uma doença hipertensiva da gestante. Ela só está com pressão alta porque ela está grávida. Se ela não estivesse grávida, a pressão dela estaria normal. Então, sim, existem algumas patologias que só acometem as mulheres porque elas estão grávidas, tá? Então, a gravidez pode sim trazer algum problema de saúde. Não é considerado doença, mas ela pode sim acarretar em alguma doença durante o curso da gravidez. Com relação ao intestino. No intestino delgado é onde o nosso corpo absorve todos os nutrientes do bolo alimentar. Então, o bolo alimentar entrou ali pela boca, desceu pelo esôfago, quando chegou no estômago, sofreu a ação do suco gástrico. Quando ele passa, né, pelo ósseo piloro, que é o finalzinho do estômago ali, para entrar no intestino, ele tem a ação da bile, né? Ele sofre ali um banho da bile, tirando o ácido do estômago que foi jogado e transformando esse bolo alimentar em uma função química a nível de base. Então, ele deixou de ser ácido e virou base para entrar no intestino delgado. A parede do intestino delgado fica responsável pela absorção. Então, vai retirar tudo ali, todos os nutrientes daqueles alimentos para ser jogado no nosso corpo. O que não serve mais vai passar para o intestino grosso e vai virar bolo fecal. Só que o intestino grosso, a alça do intestino grosso, ela está sendo achatada ou estreitada pelo tamanho do feto. Então, é comum que as grávidas tenham prisão de ventre. Quando a gente não consegue eliminar aquelas toxinas do bolo fecal, o que vai acontecer? O nosso intestino, pelos movimentos ciliares, vai continuar absorvendo. Ele entende que tem que continuar absorvendo. Então, ele vai tirar todo o líquido do bolo fecal, deixando aquela mulher mais ressecada. Só que aquele líquido já estava cheio de toxinas porque precisava ser eliminado, né? Então, as fezes ficam ressecadas e todas as toxinas voltam para a corrente sanguínea. Então, é comum que essa mulher aí tenha alterações na pele, no cabelo, na dentição, na unha, que ela fique mais irritada, tá? Por conta da circulação de toxinas fecais na corrente sanguínea. E essas toxinas fecais são altamente nocivas ao cérebro, tá? A expressão enfesado significa isso, que a pessoa ela não consegue evacuar no tempo exato e as toxinas ficam livres na corrente sanguínea. Então, ela já perdeu ali a capacidade de eliminar pelo rim, que é uma fonte de eliminação importante de toxinas, e está perdendo a capacidade de eliminar pelo intestino. Essas toxinas vão ficar armazenadas no organismo e vão trazer, sim, alguns malefícios, né? Por isso que é importante que a grávida ela tenha uma dieta rica em fibras, porque está tudo contra o intestino dela, né? Pela a dificuldade do intestino de absorver, o que o intestino faz? Ele não está conseguindo absorver, ele fala assim, então eu vou armazenar. Estou conseguindo resolver isso agora não, vou deixar para amanhã. Aí ele armazena. Quanto mais o intestino armazena, né, mais gordinha a mulher fica. E aí ela ganha peso no período gestacional, né? E as pessoas confundem uma pessoa que está gordinha com uma pessoa que está bem nutrida. Ela pode ser uma gorda desnutrida, tá? Porque o intestino não está suprindo, então ela precisa de um suporte vitamínico. É comum grávida fazerem suplementação vitamínica desde que descobre a gravidez até o final dela e às vezes no período de amamentação também, porque a função do intestino delgado está prejudicada. A vulva e a vagina vão mudar de cor e vão mudar de tamanho, porque aumenta a circulação. Quando aumentou a circulação, aumentou, né, a quantidade de hormônio e, consequentemente, vai ocorrer aí o escurecimento dessas áreas. A pelve, né, os ossos da pelve ou os ossos da bacia, né, que é proveniente do latim, ela é formada por 3 ossos, né? Os ossos maiores, o osso do sacro e o osso do cóccix. Então, a gente tem que estar atento a esse tipo de bacia aqui. Nós temos aqui, ó, o osso do sacro, né? Que é o osso macro, o osso do sacro. Nós temos o íleo,
né, que é o da lateral, e nós temos o isquio, que é o que fica abaixo. No finzinho do isquio aqui, ó, na parte posterior, nós temos o pubis. Vocês já passaram por anatomia, né, vocês sabem. Lá no laboratório tem 2 esqueletos. Um deles é masculino e o outro é feminino. Visualmente, na hora que a gente olha, a gente já tem condições de saber qual que é o masculino e qual que é o feminino. Porque o feminino tem a sínfise púbica, uma cartilagem entre o osso pubis, né, do lado direito, e o osso pubis do lado esquerdo. Então, essa é a principal diferença da bacia da mulher para a bacia do homem. Então, as duas têm a mesma quantidade de osso, os mesmos ossos. A diferença é que na mulher eu tenho a sínfise púbica, fazendo a união dos 2 ossos da pubis. Então, na hora do trabalho de parto, um desses 2 lados aqui, ó, vai se desprender, tá? Para aumentar a passagem para o feto. Algumas mulheres, né, esse processo de deslocamento já começam de acordo com que a gravidez vai evoluindo. Outras mulheres, o osso só desloca na hora do trabalho de parto, tá bem? Aquelas mulheres que andam com a perninha um pouquinho mais aberta, é porque os ossos da pubis, eles já estão deslocados, tá? Já estão fora da órbita necessária. Isso vai auxiliar ela no trabalho de parto. Já das mulheres que o osso desloca no momento da fase ativa do trabalho de parto, ela vai ter um pouquinho mais de complicação. O parto dela vai demorar um pouco mais, tá bem? Então, vamos lá. Os tipos de bacia, né? Os tipos de pelve que a gente conhece. Nós temos a ginecoide, que é a bacia normal das mulheres. Essa bacia aqui, ó, é a bacia que a gente espera encontrar numa tomografia de uma mulher ou no esqueleto dela. A antropóide é a bacia dos macacos, né? A gente encontra esse tipo de bacia em algumas pessoas. No geral, ela é muito encontrada nos homens, tá? Os homens, eles têm o quadril assim um pouco menor. Os ossos dessa bacia aqui, antropóide, ela é um pouco menor. Nós temos a bacia androide, que é uma bacia característica masculina, que é quando esses 2 ossinhos aqui da pubis, eles são suturados. Não tem essa cartilagem aqui no meio. Então, no homem, a gente não encontra a sínfise púbica. E nós temos a pletipeloide, né, que é uma bacia mais achatada, porém ela vem em menor incidência. Geralmente, quem tem essa bacia achatada são os anões, tá? Então, ele tem os ossos da bacia encurtados e os membros inferiores, consequentemente, também. A maioria deles tem a altura do tronco, né? Uma altura normal. O problema é só nas pernas por conta desse tipo de bacia. Então, é mais comum neles. Já em relação ao pré-natal. Pré-natal é uma política nova, ela entrou em vigor em 2002, tá? É uma criança ainda. Qual é a intenção do pré-natal no Brasil? É que as mulheres, principalmente as mulheres de baixa renda, tenham acesso integral, né, durante o período gestacional. Então, ela é acompanhada desde o momento que ela descobre a gravidez até o período puerperal, né, lá no resguardo dessa mulher. Então, esse é o intuito do pré-natal, é de fazer um rastreamento na saúde feminina. Então, surgiu aí o Outubro Rosa, para as mulheres que não estão grávidas, né, para fazer o rastreamento, e para as mulheres que estão grávidas, tem um suporte psicológico, um suporte de dieta, um suporte de exame, um suporte médico, um suporte de enfermagem, todo um suporte da equipe multidisciplinar, na intenção de prevenir complicações desse novo cidadão que está sendo gerado e de também ofertar para essa mulher um acompanhamento multidisciplinar e mais holístico, né? Então, no pré-natal, a gente tem a finalidade de orientar a mulher com relação aos hábitos de vida dela, com relação à dieta, com relação à atividade física, com relação à higiene e em relação à vestimenta também. Damos para ela um suporte psicológico, preparando ela para o parto normal, parto natural. Oferecemos para ela cuidados com o recém-nascido e a amamentação. Por isso que a gente precisa fazer para ela uma consulta puerperal, tá? As consultas do pré-natal, o ideal, o esperado, o mínimo, são 7 consultas durante todo o período gestacional. Tem mulheres que não conseguem fazer as 7 consultas, porque ou ela mora longe ou ela começa o pré-natal tardio. Tem mulheres que descobrem a gravidez no 4º mês de gestação,
né, 4 meses e meio, ou tem mulheres que por alguma dificuldade não conseguiram começar o pré-natal, principalmente as mulheres que moram em situações de risco, né, como por exemplo as mulheres que têm dificuldade com dependência química, dificilmente elas fazem o pré-natal, tá? Mulheres que moram muito longe, né, em locais assim que a gente nem imagina que existe alguém morando, às vezes nem tem condições de vir a uma consulta, tem o bebê por lá mesmo, tá? Mas hoje o que a gente pede para uma mulher e orienta é 9 consultas. Tá? Então, as primeiras 7 consultas a gente faz o acompanhamento da mulher e do crescimento, e nas últimas consultas a gente observa, né, a movimentação fetal. Tem algumas mulheres que conseguem fazer mais consultas durante o pré-natal, são aquelas mulheres que começam o pré-natal assim que descobrem a gravidez, ou aquelas mulheres que precisam ir mais vezes por conta de alguma complicação no período gestacional. Tá? No posto de saúde são acompanhados as grávidas que não têm nenhuma complicação. É considerado gravidez de alto risco, diabetes, hipertensão, gestação acima dos 35 anos de idade, tá? Gestação antes dos 14 anos de idade também é considerado gravidez de alto risco, ou quando a mulher tem alguma complicação, como por exemplo pressão alta, quando ela é dependente química, quando ela tem alguma deficiência física, também a gente encaminha ela para o pré-natal de alto risco, que é realizado na maternidade. A primeira consulta do pré-natal é realizada assim que nós diagnosticamos uma gravidez. Como que fecha o diagnóstico de uma gravidez? Não é com exame de sangue, não é com teste de farmácia, é com ultrassonografia. Antes, num passado distante, nós fechávamos o protocolo de gravidez apenas com o exame. Então, a gente já abria ali o planejamento, né? Abríamos já o pré-natal com o número do NIS, que é o número de inscrição da mulher dentro do programa do pré-natal. Só que a gente já descobriu que o beta-HCG presente na corrente sanguínea ele pode indicar outros problemas de saúde, como, por exemplo, um câncer de ovário, um teratoma, um mioma. Então, a gente abria o prontuário, a mulher ficava acompanhando como se fosse uma gravidez e lá na frente ela se frustrava descobrindo que era um mioma. Gente, isso era muito comum na década de 90, tá? Muito comum. Então, a partir de uma nova política de determinação do Ministério da Saúde, em 2010, a gente só abre prontuário de gravidez quando a gente está com a ultrassonografia na mão, tá bem? E essa ultrassonografia tem que mostrar presença fetal. Se não tiver feto dentro, a gente não caracteriza como gravidez. Na primeira consulta, nós fazemos toda uma triagem, então nós observamos, né, os hábitos dessa mulher, os antecedentes, quantidade de parto anterior, se é a primeira gestação, quantos filhos ela tem vivo, tá? Por exemplo, na primeira consulta a gente pergunta quantos filhos a mulher tem, ela responde 3. Não necessariamente ela teve 3 gestações e essa é a 4ª. Ela pode ter tido um aborto, pode ter tido filhos gêmeos ou pode ter tido filhos trigêmeos na primeira gestação, tá? Então, a gente tem que sair dessa zona de conforto da obviedade. Então, a gente faz todas as perguntas, tá? Às vezes, a mulher não tem nenhum filho e essa é a 4ª gravidez dela, porque as 3 anteriores foram aborto. Então, a gente pergunta, caso ela teve algum aborto, se essa é a primeira gravidez, quando foi a data da última menstruação. Nós calculamos na primeira consulta de pré-natal a data provável de parto. Nós chamamos ela de DPP, data provável do parto. Calculamos também a idade gestacional. Nós classificamos como IG. E a data da última menstruação nós colocamos como DUM, tá? Hoje tem um monte de aplicativo que a gente joga e descobre qual é a data provável de parto. Quem faz esse cálculo é um enfermeiro. Porém, eu trouxe aqui na apostila para vocês e deixei o passo a passo. Se nós tivermos tempo, tá? A última aula eu gravo um vídeo para vocês ou a gente acessa a plataforma e eu dou alguns exemplos como se faz o cálculo, tá? Hoje em dia não é cobrado para o técnico, só é cobrado para enfermeiro e enfermeiro que atua em locais onde a gente não tem o suporte tecnológico, né? Por exemplo, eu tô lá numa aldeia indígena fazendo pré-natal, então eu tenho que fazer o cálculo da DPP, eu tenho que saber fazer,
tá? Mas no geral a gente não utiliza mais o cálculo, a gente utiliza as tabelas e utilizamos os aplicativos telefônicos do próprio Ministério da Saúde, tá? Então, se sobrar tempo, eu trago para vocês as regrinhas e alguns exemplos para a gente fazer o cálculo da data provável de parto. Nas consultas, a gente também faz a inspeção obstétrica, tá? Nas primeiras semanas, a gente não tem como fazer a ausculta nem medir o fundo uterino, mas nas próximas consultas, a gente tem como fazer a mensuração da altura uterina, tá? A gente coloca uma fita métrica na altura da sínfise púbica, aqui na pubis, e procura com a outra mão onde é que está o fundo uterino, tá? E a mulher vai estar deitada em decúbito dorsal. Então, nós vamos mensurar a altura do fundo uterino. No geral, a altura do fundo uterino corresponde à idade em semanas que a mulher está. Por exemplo, ela está com 24 semanas, a altura do fundo uterino é 24 centímetros, tá? No geral, é assim que funciona. Tem uma oscilação de 1 centímetro para mais e 1 centímetro para menos. Então, a gente já tem como aí observar se a gravidez ela está desenvolvendo no tempo certo. E de onde foi que veio essa informação? Lá do conhecimento empírico, né? Quando as parteiras chegavam no local, a primeira coisa que elas faziam era medir a barriga, para saber se estava no tempo certo. Se a barriga estivesse medindo acima de 37 centímetros, é porque estava na hora do bebê nascer, já era esperado. Se ela estivesse medindo um pouquinho menos, ainda não era aquele momento, tá? Então, a gente faz a mensuração obstétrica com a fitinha. A ausculta obstétrica, tá? A gente realiza ela com o aparelho de pinar ou o aparelho de sonar. O de pinar já é difícil da gente encontrar nas unidades. Agora a gente tem o de sonar, que ele é um pouquinho mais eficiente, tá? É aquele que parece um microfonezinho ligado a uma caixa, a gente conecta ele na tomada, ele é elétrico, né? Ou em alguns à base de bateria, e a gente faz a ausculta. Conseguimos auscultar, né, a partir da 12ª semana. Porém, se o aparelho for de pinar, que é esse aqui, que é mais antigo, a gente só consegue fazer a ausculta dos batimentos fetais a partir da 18ª semana de gestação, que é quando a gente já começa a captar o som do coração do bebê com o aparelho de pinar, tá? O ideal para um bebê é que ele esteja com BCF, batimento cardiofetal, é de 120 a 140 batimentos cardíacos, tá? Por minuto. Acima desse valor, a gente caracteriza como taquicardia fetal, ou seja, os batimentos estão acelerados. E abaixo desse valor, a gente considera uma bradicardia fetal, tá? Tá abaixo do esperado. E aí, o que pode estar acontecendo? A mulher, ela pode ser só a posição que ela tá. Daí a gente não escuta o bebê direitinho. Então, a gente mexe com o bebê na barriga dela e pede para ela mudar de posição. Daí a gente consegue fazer a ausculta. Então, às vezes, o profissional ele precisa ter um pouquinho mais de atenção e um pouquinho mais de controle. Porque se a mulher estiver deitada para o lado direito, a gente sabe que tem a veia cava superior e inferior. Se a veia cava superior estiver pressionada, o suporte de oxigênio é menor. Então, o bebê vai entrar em apóxia. Se a gente virar ela para o decúbito lateral esquerdo, a gente consegue auscultar. Então, não tem necessidade de eu encaminhar essa mulher para o serviço de atendimento de emergência da maternidade, tá? Só mudar um pouquinho o decúbito ou mexer na barriga dela, que às vezes o bebê está em repouso, daí os batimentos cardíacos são um pouquinho mais baixos. Nas últimas consultas, né, a gente observa se essa mulher está sentindo dor, se ela tem sangramento, se ela está tendo perda de líquido ou se ela já tem sinal de trabalho de parto. Algumas mulheres, no final da gestação, elas liberam muco cervical, que a gente chama de tampão, tá? Esse muco tem um aspecto, lembra a goma do tacacá aí? Esse muco tem aquele aspecto, porém ele tem presença de sangue, ele é mais sanguinolento, né? No início ele é mais marronzinho, depois ele já apresenta um sangue vivo, assim, no meio daquele muco cervical. Então, a gente sabe que a mulher, ela está entrando em trabalho de parto porque o colo do útero está ficando mais fininho. Então, ele consegue ali expelir o muco cervical e o próximo passo é a dilatação e o bebê nascer. O trabalho de parto, propriamente dito, né? A gente espera que uma mulher entre em trabalho de parto quando ela atinge entre 37 a 40 semanas. Tá? Esse é o período ideal para a mulher ter o bebê. A gente fez o trabalho e descobriu que esse será um bebê a termo, um bebê de tempo. Porém, pode passar de 40 semanas.
Então, passa de 40 semanas e 6 dias. Quando vai fazer 42 semanas, 41, desculpa, o médico ele já fica mais atento. Essa mulher, a enfermagem já encaminha essa mulher para o serviço de atendimento de referência. E ela começa a ir à maternidade a cada 2 dias para verificar os batimentos cardíacos do bebê, tá? E se perceber alguma alteração no líquido, aí a mulher é encaminhada para um parto cesáreo ou então o médico opta por acelerar o trabalho de parto. Isso pode ser feito por meio químico, como por exemplo, o Cytotec, que a gente chama de misoprostol, tá? Quando a gente trabalha na enfermagem, a gente não fala nome comercial. Lembra que eu falei para vocês? A gente olha o princípio ativo. O princípio ativo do Cytotec é misoprostol. Então, a gente coloca pela vagina e espera a dilatação. Ou a gente faz ocitocina direto na veia. Também aumenta a dilatação dessa mulher. Então, a gente estimula o trabalho de parto. Não parte direto para o cesárea, não. Cesariana no Brasil só é indicado quando ele apresenta risco para a mãe ou risco para o bebê, tá? Em caso de sofrimento fetal, daí os médicos não conversam muito, não. É direto cirurgia, tá? Parto cesárea. Só que nos países mais desenvolvidos, como por exemplo Alemanha, Holanda, Estados Unidos, França, a gestação pode ir até as 42 semanas tranquilo. Lembra daquela história do 15 dias antes e 15 dias depois? Que a mulher pode evoluir para o trabalho de parto? 15 dias antes dá em aproximadamente 37 semanas. 15 dias depois dá aproximadamente 42 semanas. Então, em outros países, não tem essa preocupação. No Brasil, a maioria dos médicos e a maioria da equipe de enfermagem não gosta que a gravidez passe de 41 semanas, tá? Quando tá ali 41 semanas e um dia, já fica todo mundo meio que agoniado e bota esse menino para nascer, tá? Às vezes passa ali 41 em um dia, 41 em 2 dias, mas no geral a gente não espera não no Brasil, tá? Com relação à evolução clínica do trabalho de parto, o que o técnico de enfermagem precisa saber? Ele precisa saber que existem 4 fases do trabalho de parto. A primeira fase é a fase da dilatação. Quando chega em 10, vai começar a fase da expulsão. Quem trabalha com a expulsão é o útero, tá? Então, ele aumenta a contração uterina e ele literalmente empurra o bebê para baixo. Ele expulsa do útero o bebê. A terceira fase é a dequitação ou é o segundamento, tá? Que é quando o útero expele a placenta. Então, primeiro ele expulsa o bebê e depois ele expulsa a placenta. Esse período de expulsão da placenta demora um período, tá? Não é de imediato. Então, sai o bebê e aí o cordão fica pulsando porque a placenta ainda está grudada na parede uterina. Tá? E aí a placenta vai soltando devagarzinho e o cordão vai perdendo a pulsação. Quando ele para de pulsar, daí vem o acompanhante, que agora a gente pede para o acompanhante fazer o corte. O acompanhante vem e corta o cordão umbilical e separa o bebê da mãe, né? E nesse momento o bebê já está ali em cima da mãezinha dele, esperando, né, que ele comece a chorar. O bebê só vai começar a chorar quando a gente cortar o cordão umbilical, que é quando ele vai precisar procurar oxigênio. Quando ele começa a procurar oxigênio, o pulmão expande, o ar entra e vem aquele grito, né, que o bebê dá. Ah! Por isso que ele chora. E a quarta fase do trabalho de parto é o Greenberg, tá? Greenberg positivo corresponde à primeira hora do puerpério. Por isso que a gente deixa a mulher na sala de parto, depois que ela tem o bebê, por 1 hora com o bebezinho ali em cima dela, tá? E a gente chama isso de humanização. A gente bota o bebê em cima dela, espera a placenta o cordão parar de pulsar, retira a placenta e começa a orar a Deus para o útero dela voltar para o lugar normal. Quais são as manobras que favorecem o útero de voltar para o lugar dele? A retirada da placenta, massagem abdominal e o bebê mamando. Por isso que a mulher relata que quando o bebê mama, ela sente cólica, porque a mama dela libera um hormônio na corrente sanguínea que é a prolactina, e a prolactina diminui o tamanho uterino. Lembra que o útero ele cresceu pra caramba? Ele tá 10 vezes maior que o tamanho normal? Ele precisa voltar para o tamanho normal, senão essa mulher vai desenvolver hemorragia. Daí a nossa margem de segurança é 1 hora depois do parto, a gente observa onde é que está a altura do fundo uterino. O fundo uterino tem que estar compatível com a cicatriz umbilical ou abaixo dela. Se não tiver abaixo do umbigo ou na altura do umbigo, depois de 1 hora que o bebê nasceu,
Daí a gente começa a fazer algumas medicações para o útero voltar para o lugar mais rápido. Se o útero não voltar, essa mulher é encaminhada para uma cirurgia e na grande maioria dos casos ela perde o útero, tá bem? Então quando termina o trabalho de parto, a gente já não manda a mulher levantar e ela vai para o quarto não. A gente fica ali com ela observando essa mulher. O bebê nasceu, fica em cima da mãe por 1 hora e ninguém tira ele dali pra nada. Depois a gente leva o bebê para ele ser recepcionado, tá? Para fazer a admissão desse bebê. Então a gente leva esse bebê para medir, para colocar nitrato de prata, se for um bebê do sexo masculino, nos olhos, se for um bebê do sexo feminino, nos olhos e na vagina. Por isso que quando o bebê volta para a mãe, ele tá com o olhinho melado que parece que passaram nele mercúrio, né? É o nitrato de prata. A gente só coloca nitrato de prata quando o bebê nasce por parto vaginal, tá? Quando ele vem de parto cesárea, não tem necessidade. Quando é parto vaginal, ele pode ter entrado em contato com alguma bactéria presente no colo uterino e ele pode desenvolver alguma infecção nas conjuntivas, né? Ou na mucosa vaginal. Então, a gente faz isso, coloca o nitrato de prata. Tá? E é ideal que a gente vá com o acompanhante fique junto o tempo inteiro. O bebê nasceu, o técnico de enfermagem tem que estar preenchendo uma pulseirinha, tá? Nessa pulseirinha vai ter o nome da mãe, então vai estar RN da Vanessa Gomes, data de nascimento e a hora do nascimento. As mesmas informações tem na pulseirinha da mãe, tá? Que isso diminui o risco de troca de bebê. Então, antes a mulher tinha um bebê e o bebê era levado dela para o berçário. Agora não mais, o bebê dela vai ficar sempre com ela. E todas as vezes que ele for levado para fazer alguma coisa, vai com o acompanhante junto, tá? A gente não tira o bebê da mãe e sai andando com ele pelo corredor do hospital, não. De preferência, o próprio acompanhante vem trazendo o bebê, tá? E a gente só toca no bebê para realizar, né, algum exame, para mensurar, para medir, para fazer vacina, essas coisas. E no geral, a gente vai até o quarto, né? No caso da maternidade, o banho, a gente vai até o quarto. No Santa Juliana, a gente tira o bebê e leva para um canto específico, mas o acompanhante vai junto, tá? No caso da maternidade, não. A gente vai até o quarto da mãe e dá o banho na criança na frente da mãe e das outras que estão internadas na mesma enfermaria. Vacina, a mesma coisa. Teste do pezinho, a mesma coisa. Medicação, a mesma coisa. A gente só tira o bebê do lado da mãe para realizar, né, a admissão desse bebê no hospital. Isso leva aproximadamente 10 minutinhos e o acompanhante está junto. Tá? Então, aqui, ó, deixei para vocês o passo a passo do primeiro período, do segundo período, do terceiro e do quarto período. Então, aqui, ó, no primeiro período ocorre a fase da dilatação, né? Que é quando o bebê, o útero contrai e empurra. O fundo uterino vai empurrar o bebê e ele empurra embaixo aqui, ó, com a cabeça. E esse movimento de empurrar na intenção de descer faz com que o colo do útero abra. Então, a cada contração, o bebê prende a respiração e desce. Se no momento da contração a mulher gritar, ela vai perder oxigênio. Se ela não tem oxigênio para ela não consegue mandar oxigênio para o bebê. O bebê sem oxigênio não vai empurrar e não vai descer. Então, ela vai ficar sentindo contração de maneira inútil. Porque uma boa contração é quando a contração vem e o bebê consegue descer e abrir um pouco mais o colo do útero. Tá? Então, a gente faz algumas manobras para ajudar. A primeira delas é conscientizar a mulher da situação, que ela não pode gritar por isso, porque ela vai ajudar o bebê a encontrar o caminho do parto mais rápido. Uma outra modalidade que o técnico de enfermagem tem que fazer é colocar a mulher no cavalo ou na bola. Todo mundo mente para as mãezinhas dizendo que aquilo vai melhorar. Não vai melhorar. Vai piorar as dores, vai aumentar a intensidade, vai diminuir o tempo. Então, é muito comum que as mulheres não queiram, mas se a enfermagem orienta de que aquilo, né, vai doer um pouco mais, mas o bebê vai nascer mais rápido, então a mulher acaba se encorajando a fazer as manobras, né? Nós oferecemos também aromaterapia, musicoterapia, massagem no abdômen com óleos essenciais. Aqui a gente utiliza muito o óleo de castanha, tá? E a gente também oferece para essa mulher a banheira ou a água quente, tá? Do chuveiro. Quem faz todo esse acompanhamento é a enfermagem. Assistência de enfermagem aqui no pré-parto, ó, a gente orienta essa mulher,
né? E faz essas manobras para facilitar a vida dela durante a fase ativa do trabalho de parto, até depois da expulsão, depois que o útero volta para o lugar. Bebê nasceu, a enfermagem administra ocitocina intramuscular nessa mãezinha. O bebê tá ali nascendo, a mulher ainda tá sendo ponteada e a gente já tá metendo-lhe agulha no músculo da coitada, tá? Então a gente tem que fazer protocolo tanto da maternidade quanto do Santo Juliano. Na fase puerperal, o que a gente avalia? A gente avalia os pontos, o tipo de sangramento, se tem presença de lóquios, tá? Lóquios são aqueles coágulos. Aquilo é bom, quanto mais rápido o coágulo sair, significa que o útero está limpando e voltando para o lugar dele normal. A gente observa também os seios dessa mulher, a gente verifica sinais vitais, porque se ela estiver tendo febre, significa que a mama está engurgitada. Então, a gente orienta ela com relação às massagens nos seios. Hoje, na maternidade, no Santa Juliana, tem uma equipe específica só para isso. Tá? Então, isso não fica mais, não é todo técnico de enfermagem que tem que saber. É o técnico de enfermagem que trabalha com isso. Para mais alguém, o áudio está falhando? Só para a Márcia, né? Então, é isso que a gente faz. Essa consulta deve ser do 11º dia, tá? Depois do trabalho de parto. E tem que ser até antes dos 45 dias, tá? Então, a gente tem que visitar essa mulher que teve bebê. Hoje, a mulher, quando tem bebê, ela já chega, a gente já tira ela da maternidade, ela já vai com alta, com consulta marcada, tanto para o bebê quanto para ela. Agora, no período da pandemia, infelizmente, a gente está com dificuldades em relação a isso, mas a gente orienta essa mulher para procurar o serviço, né? E quando ela vai fazer o teste do pezinho, ela já passa com a enfermeira do posto que atendeu ela, para que ela seja avaliada e a consulta puerperal seja realizada, tá? Antes o bebê já saía com consulta marcada, agora, infelizmente, por conta da pandemia, esse protocolo mudou, mas a mulher ainda tem acesso a esse tipo de consulta dentro do postinho que ela realizou o pré-natal dela. As principais complicações dentro do puerpério são as rachaduras, tá? No mamilo, que quando o mamilo vai ficar muito dolorido, pode apresentar sangramento, ingurgitação da mama, que é o acúmulo de leite nas mamas, isso vai provocar edema, dor, rubor e calor, e a mama, em vez de drenar leite, ela passa a drenar pus. As mulheres que tiveram a ingurgitação sabem que é um processo muito doloroso. A mastite é quando a mama está infectada e eu tenho aqui complicações de fissuras e da ingurgitação. Então, essa mulher aqui, ela vai precisar de um suporte de antibióticos, vai ter que interromper a amamentação por um período e nós vamos fazer a ordenha. Gente, a ordenha dói muito, tá? Quando eu vou fazer o acompanhamento de mulher que teve bebê e tá tendo dificuldade com a amamentação, se ela for casada, né, se ela tiver um parceiro, eu oriento que o parceiro faça a extração com a boca, tá? Coloca o parceiro para mamar, porque ele tem força mandibular. Isso dói menos do que se eu fizer a extração manual. Porque se eu tocar no seio dessa mulher para fazer as manobras de ordenha, ela vai gritar, tá? Dói muito. Quem já teve sabe que é uma dor, assim, maior que a dor do parto, inclusive. Tá? Então, quando o parceiro faz esse estímulo, né, de puxar, fazer a sucção, por ele ter mais força na mandíbula, ele consegue retirar partículas maiores, partículas que já estão ali sólidas. A gente faz compressa nas mamas e o parceiro faz a extração, tá? A gente não precisa ficar presente nesse momento, mas todas as vezes que ela sentir que a mama está engurgitando, ela pode solicitar auxílio. Se ela tiver outra pessoa na família que possa fazer isso por ela, beleza, mas no geral, né, quem faz é o parceiro. Eu oriento bastante, às vezes o povo fica rindo, né, mas é melhor. É melhor que o parceiro faça do que se eu for drenar, né, fazer aquela massagem. Algumas mulheres, elas se encaminham até a maternidade e lá a gente também oferece esse serviço. Porém, é um serviço que dói muito. E a mulher vai precisar aí fazer o acompanhamento com antibiótico também, suspendendo a amamentação por um período. Dependendo da situação, ela nem consegue mais produzir leite, tá? Para ali o suporte do estímulo da produção de leite, ela não consegue mais voltar a amamentar. Outras mulheres conseguem numa boa. Complicações aqui, ó,
da obstetrícia, já falei para vocês. Uma das principais é a prenhez ectópica, né? A gravidez ectópica, que é quando ela acontece lá na trompa. Isso aqui a gente já trabalhou na aula, acho que foi na aula 2. Placenta prévia, tá? Que é quando a placenta, ela fica num local que não está bem fixa, então ela não consegue nutrir o bebê e a placenta pode se deslocar a qualquer momento, que é a placenta prévia, né? A causa dessa situação é desconhecida, porém, a mulher que pretende segurar o bebê até o final da gestação, ela tem que ficar em repouso absoluto, de preferência com as perninhas para cima, porque o colo uterino fica fechado. Dependendo da situação, ela pode até ser submetida a um procedimento cirúrgico que a gente chama de cerclagem, que é quando o fundo uterino dela é suturado, leva alguns pontinhos. Daí ela não vai ter parto normal, tá? Ela vai ter parto cesáreo depois, mas isso garante que ela não entre em trabalho de parto antes do tempo. Cuidado de enfermagem, monitorar os sinais vitais, avaliar se tem sangramento vaginal, porque se tem sangramento é porque a placenta deslocou, verificar a hidratação dela, de acordo com a prescrição, e orientar a paciente para manter repouso no leito. Mas esse repouso é absoluto, tá? Ela não levanta nem para tomar banho. É repouso mesmo. Deslocamento da placenta, né? Deslocamento da placenta aqui, ó, prematura, é o DPP. No geral, é quando a placenta se desloca, tá? Da parede uterina. E isso vai levar o bebê a ter uma morte, né? O bebê vai morrer. Então, o que a gente faz com relação à enfermagem? A mulher teve um descolamento prematuro de placenta, mas o médico ainda está investindo porque o feto está vivo. Enfermagem monitora os sinais vitais, avalia sangramento vaginal, realiza a hidratação, tá? Na intenção ali de repor o líquido que essa mulher está perdendo e orienta a paciente com relação ao repouso absoluto. E aqui eu acrescento a dieta, tá? Ela tem que ficar em dieta zero, porque a qualquer momento ela pode ser levada para uma cirurgia de emergência. Tem também, ó, a mola hidatiforme, tá? Que é considerada uma gestação atípica. Tem uma anomalia aí no desenvolvimento da placenta e pode haver ou não o feto, né, gerado ali naquele momento. Ela é causada por anomalias cromossômicas e também acontece a desnutrição e o desequilíbrio hormonal. Por isso que é legal, quando a mulher está querendo engravidar, que ela faça exames antes da gravidez, porque se ela tiver, né, com anemia ou algum desequilíbrio dos acrossomos dela, a gente já tem como avaliar. Então, ela vai desenvolver uma gestação problemática. Se a gente sabe disso, orienta ela a não engravidar naquele período. Primeiro ela se trata, quando ela estiver saudável, ela engravida. Conduta da enfermagem vai ser avaliar o sangramento vaginal, preparar a paciente para curetagem, porque não tem jeito, vai ter que fazer uma curetagem, e monitorar os sinais vitais. No preparo para a paciente na curetagem, ela vai precisar de um acesso venoso calibroso, porque ela vai passar por um procedimento cirúrgico. Ela vai precisar estar em dieta zero de no mínimo 6 horas, tá? Então, quem faz essa orientação é a enfermagem. E o ideal é que ela tenha uma roupa para trocar depois do procedimento. Nem sempre a paciente fica no hospital. Ela faz a curetagem, se for no período da manhã, à tarde ela já está de alta. Se for no período da tarde, no outro dia de manhã, no máximo, ela já vai para casa. Dificilmente uma mulher fica internada porque fez uma curetagem, a menos que ela tenha tido alguma complicação. O diabetes gestacional é um distúrbio metabólico, tá? Tem aproximadamente 2% da gestante e pode desaparecer depois do parto. Em algumas situações, né, a doença pode permanecer como uma doença clínica e pode levar a complicações tanto para a mãe quanto com o bebê. No Brasil, não é comum, tá, gente? Bebê nasceu, a doença acabou. A gente oferece um suporte de dieta, né, apropriada para paciente diabético, monitora os sinais vitais, principalmente o destro, tá? Nos horários de rotina do hospital. Orienta sobre os exames de rotina que ela tem que fazer, que é o de sangue e o de urina, para pesquisar a glicose. Controla a vitalidade fetal, os batimentos cardíacos. Prestamos assistência psicológica, incentivamos o repouso e mantém o nível de glicemia dentro do parâmetro de normalidade, tá? Se ela precisar de medicação, a gente precisa fazer. E administra a medicação que está prescrita quando necessário. Então, vai lá,
vai estar lá a critério médico. E uma das principais complicações que a gente vê muito aqui em Rio Branco é a DEG, ó, doença hipertensiva gestacional. É a toxemia ou a eclâmpsia, tá? Divide em 2 momentos, na pré-eclâmpsia e na eclâmpsia. Na pré-eclâmpsia, a gestante vai apresentar sinais de hipertensão, proteinúria, que é a presença de proteína na urina. Professora, como é que eu vou saber que a mulher tem proteína na urina? Vocês já fizeram xixi e observaram que tinha espuma em cima? Faz umas bolhas assim grandes? Aquilo ali é proteína. Geralmente acontece isso quando a gente toma muita cerveja, né? Além de mudar o odor, a gente começa a perder proteína, que é quando aquela urina tem uma espuma em cima dela, tá? Então, a proteinúria a gente já observa a olho nu. E ela vai ter muito edema, é uma mulher que vai estar muito inchada. Na hipertensão, né, e na proteinúria, a gestante também apresenta anasarca, ela pode apresentar delírio, ela pode ter convulsões, tá? E pode levar ao óbito tanto da mãe quanto do bebê. É uma doença grave. Nesse caso aqui, ó, no pré-eclâmpsia, quando ela tá só com a pressão alta e tá tendo alguns delírios, a gente estimula o repouso, controla os sinais vitais de 2 em 2 horas, orienta o decúbito lateral esquerdo, porque a gente já sabe o que tem do lado direito, mantém a paciente num local arejado, com pouca luminosidade, tá? Controla as infusões menores, conforme a prescrição médica, e controla as eliminações de forma rigorosa. Então, não é assim, fez xixi hoje, fiz, quantas vezes? Não. A gente vai quantificar a diurese, vai observar a coloração, vai verificar se essa mulher não está tendo sangramento, vai fazer toda a medicação dela, né? E vai lançar todos os valores que foram infundidos na corrente sanguínea dessa mulher, para a gente verificar se o que está entrando é compatível com o que está sendo eliminado. Nós chamamos isso, né, de controle hidrolítico, né, que é o controle de tudo que entra e de tudo o que sai, tá? Tem que estar de acordo. Se tiver entrando mais líquido do que o que está saindo, né, e esse líquido pode ser por via enteral ou por via parenteral, essa mulher vai ter mais complicações. Em vez da enfermagem estar ajudando, a gente vai estar atrapalhando. Então, o controle na mulher que está com doença hipertensiva crônica, ele é de assistência total. No geral, essa mulher fica internada num leito de UTI ou num leito de semi-intensivo dentro da maternidade, tá? Ela precisa de um acompanhamento médico de enfermagem de 24 horas. No caso da eclâmpsia, continuamos controlando os sinais vitais, tá? Principalmente a atividade cardíaca, incentiva o repouso e observação constante. Essa mulher ela não levanta do leito para absolutamente nada. Oferece dieta conforme a prescrição. Nesse caso aqui, a dieta, na maioria das vezes, é parenteral, é aquela medicação, aquela dieta na veia, tá? Mas também ela pode estar de sonda nasogástrica ou nasointeral. Mantém o material de emergência próximo devido à gravidade e dos riscos de convulsão. Então, a gente fica de olho nessa criatura e não tira o olho dela por nada. Por isso que ela precisa de um leito com vigilância constante, ou um leito de UTI ou um leito de semi-intensivo. Em caso de aborto, né, que é a interrupção da gravidez, antes que o feto se torne viável para o seu nascimento, ou seja, até 24 semanas de gestação, né? Os fatores que pode predispor são óvulos e espermatozoides com algum defeito, diminuição do hormônio que mantém a gravidez, que é a progesterona, sífilis, rubéola, trauma, incompetência cervical, ou seja, quando o colo do útero, né, que é a cérvix, ela não consegue se manter fechada, ela acaba dilatando, então o bebezinho desce. Por isso que a gente pode fazer a cerclagem, né, que é fechar o colo do útero com sutura mesmo, com pontos. A mulher vai até o médico, ele coloca um espéculo e faz a sutura no colo do útero para que esse bebê não desça. Outra situação também que pode acontecer, alcoolismo, tabagismo, atividade física excessiva. Uma outra situação, tipagem sanguínea da mãe com RH negativo, tá? São algumas circunstâncias. Cuidado de enfermagem.
monitorar os sinais vitais, avaliar o sangramento vaginal, administrar medicamento prescrito, observar sinais de infecção e dar apoio emocional, ok? Por hoje, a gente termina aqui.